Boa tarde, turminha. Tudo bem? Então vamos iniciar a nossa aula. Hoje, continuando a semana da matemática. Vamos lá? Então, olha lá, Santo André, 1 de junho de 2021, terça-feira. Então, primeiro dia de junho hoje, hein, turma? Olha, número 1, primeiro dia. Nós vamos iniciar com o vídeo Faz de Conta, coleção. Então, aqui nesse vídeo fala sobre as coleções que nós podemos ter, que nós podemos montar, né? Que as crianças fazem coleção, até os adultos fazem coleção. Então, aqui vai estar falando um pouquinho sobre as coleções, tá bom, turma? Aí nós vamos fazer o seguinte: nós vamos para o livro de matemática, o livro do EMAI, o Currículo em Ação, das páginas 28 até 32, tá bom? Vamos começar lá. Então, na página 28, então, olha lá. Eu coloquei este calendário aqui, esse aqui, olha, ele não tem, ele não tem no livro de vocês, tá? Ele não tem. A professora colocou ele aqui. Eu coloquei ele, tá? De 2021, esse calendário, para a gente poder dar uma olhada aqui e poder responder as perguntas. Então, coloquei do mês de abril, tá? Mês de abril, que é o que se pede. Então, olha lá. Na página 28. Como já sabemos, o calendário é muito importante para agendarmos os compromissos. Então, olha lá, turma. Realmente nós precisamos seguir um calendário para a gente poder ter uma rotina, né? Quando é feriado, quando é dia de ir para a escola, quando nós temos médico, né? Então tudo é marcado através do calendário, dos meses, dos dias, certo, turma? Então nós temos aqui, olha, os dias da semana. Aí nós temos o mês aqui em cima, abril, e aqui nós temos o mês de 1, que vai do 1 até 30, o mês de abril, certo? Então, turminha, vamos responder as questões. Então, vamos lá, no número 1. Preencha o calendário abaixo com os números dos dias do mês de março. Só que a professora colocou aqui, olha, consulte antes um calendário pronto para saber em que dia da semana começa esse mês. Aqui nós vamos fazer o de abril. Olha lá, o mês de abril. Então, nós vamos preencher com o mês de abril. Foi o que a professora colocou aqui em cima. Então, vocês vão olhar este calendário e começar a preencher aqui. Então, abril começou em que dia? No dia 1. Que dia que caiu esse dia? Olha lá, na quinta-feira. Então, eu vou procurar aqui quinta-feira, achei, e vou colocar o dia 1. E aí, por diante, eu vou continuar colocando até chegar no dia 30. Então, esse dia 30 também foi que dia? Na sexta. Então, ele terminou aqui. Eu vou colocar todos os números e preencher, certo, turminha? Muito bem. Na questão número 2, responda as questões sobre o calendário aqui que vocês preencheram. Então, olha lá, a reunião de pais está marcada para o dia 8. Então, como eu não preenchi o meu, vocês vão observar, dia 8, olha lá. Esse dia aqui, ó, dia 8. Numa quinta-feira. Então, aqui está perguntando em qual dia da semana será? Eu acabei de responder, então vocês vão ver o dia que caiu e colocar o nome aqui. Na letra B, quantas semanas tem este mês de abril? Então, quantas semanas nós temos? Olha lá, ó. Olha aqui, é só olhar onde está em azulzinho mais escuro, nós sabemos quantas semanas tem o mês de abril. Olha, desde a primeira, olha, começou 1, 2, 3, 4, 5. Então, vocês vão colocar quantas semanas tem aqui. Na letra C, desculpe. Na terceira quinta-feira do mês, ocorrerá uma gincana na escola. Circule no calendário esse dia. Então, vamos lá. Na terceira quinta-feira, olha, 1, 2, 3. Olha lá. Então, na terceira quinta-feira ocorrerá uma gincana. Então, qual é esse dia? Eu tenho que circular o dia e eu vou escrever o dia aqui embaixo. Que dia que é esse?
Na letra D, que dia é o primeiro domingo do mês? Então, eu vou escrever aqui o primeiro domingo do mês. Qual é o dia que vai cair o primeiro domingo do mês? Olha lá. Qual é o primeiro dia que vai cair o primeiro domingo do mês? Então, eu vou olhar ele e vou colocar ele aqui embaixo. Eu tomei como base, vou colocar ele aqui embaixo, o calendário lá de cima, porque eu não preenchi o meu. Vocês que vão preencher e a Pro vai corrigir depois, tá bom? Aí aqui no número 2, também continuando no EMAI, na atividade 4.5, ó ela aqui embaixo, ó, atividade 4.5 na página 29. Complete os números que estão faltando, depois responda as questões abaixo com a ajuda de um responsável, tá? Então, olha lá, vocês vão completar esses quadros que estão faltando, ó, que estão aqui faltando os números, completar, e depois vão responder aqui. Então, no número 1, responda, né? Quais são os números terminados em 1? Então, vocês vão ver quais são todos terminados em 1 e colocar aqui. Na letra B, e os números terminados em 6? Então, ver quais são terminados em 6, todos que forem terminados em 6, e coloque aqui embaixo na letra B. Na letra C, escreva os números que estão na segunda linha. Segunda linha, ó. Linha é de assim, ó. A linha é assim. Então, vocês vão ver qual é o que está... Opa! Qual está na segunda linha. Já dei a dica, hein? Quais são todos esses números, todos os números que estão na segunda linha. Eu vou colocar aqui. E aqui no número 2, escreva os números que serão ditados pela sua professora. Então, vamos lá que eu vou ditar. Então, eu vou ditar os números lá. Vamos lá. 1, 2, 3. Vou começar, hein, turminha? Preparados? Pegue o lápis e vamos lá. Número 22. 22. Depois, o número 13. Depois, o número 37. Depois, o número 16. Depois, o número 9. E por último, o número 50. Então, vou repetir os números: 22, 13, 37, 16, 9 e 50. Certo, turminha? Muito bem. Continuando, vamos para a página 30, olha lá. A atividade 5.1, aqui olha, 5.1, nós vamos falar sobre as tampinhas, as coleções aí de tampinhas. Fazer coleções é uma brincadeira divertida e podemos aprender muito com elas. Nessa semana, nossa turma vai fazer uma coleção de tampinhas. Então, marque no quadro quantas tampinhas foram trazidas em cada dia da semana. Então, eu vou falar os dias e vocês vão colocar aí, certo? Eu vou falar quantas que vocês trouxeram. Ok, turma? Porque nós não estamos presentes na escola, mas nós vamos fazer simular como se nós tivéssemos. Então, na segunda-feira, a nossa turma trouxe 12 tampinhas. Na terça-feira, a turma trouxe 6 tampinhas. Na quarta-feira, a turma trouxe 8 tampinhas. Na quinta-feira, a turma trouxe 11 tampinhas. Na sexta-feira, a turma trouxe 26 tampinhas. Então, vocês vão preencher este quadro com os números que a professora ditou e vão responder aqui embaixo
Quais são os números terminados em 1? Então, qual desses aqui terminou em 1? Vocês vão colocar aqui. Letra B, e os números terminados em 6? Então, vocês vão olhar qual número terminou em 6 e vai colocar aqui. Certo, turminha? Muito bem. Continuando, na página 31, nós vamos fazer a atividade 5.2. Olha lá. A turma do primeiro ano da Escola Primavera também fez uma coleção de tampinhas. Elas estão no quadro a seguir. Então, olha lá o quadro desta coleção aqui de tampinhas azuis e amarelas. Número 1. Conte as tampinhas e escreva a quantidade delas. Então, vocês vão contar quantas tampinhas tem no total, todas juntas, e vão colocar aqui, todas juntas. Depois, quantas tampinhas são azuis? Então, vocês só vão contar as tampinhas azuis, só essas azuis aqui, olha, só essas. Aí, contou quantas tem e coloca aqui. Depois, vocês vão contar só quantas são as amarelas, ó, só as amarelas, tá bom? Conte só as amarelas e coloque o resultado aqui. Aí, no número 4, vocês vão responder o que é que tem mais. Qual tampinha tem mais? A amarela, as amarelas ou as azuis? Qual que tem mais? Amarelas ou azuis? Coloque a resposta aqui. E no número 5, vamos lá, olha, quantas tampinhas a mais? Desenha no quadro abaixo. Então, quantas tampinhas tem a mais? Uma da outra? Se tem amarelas ou se tem azuis, quantas elas são a mais? E vocês vão desenhar a quantidade de tampinhas que tem a mais uma da outra, tá bom? Continuando na página 32, na atividade 5.3, falando ainda das coleções de tampinhas, só que agora são tampinhas vermelhas e azuis. Olha lá, Tiago levou para a turma essas tampinhas aqui, olha, azuis e as vermelhas, azuis, vermelhas, azuis, vermelhas, azuis, vermelhas e azuis e as vermelhas, olha lá. Quantas tampinhas ele levou? Então, vocês vão contar quantas ele levou e vão colocar aqui. Letra B. Quantas tampinhas são vermelhas? Então, conte só as vermelhas e coloque o resultado aqui na frente na letra B. E na letra C, só vai contar as azuis, só as azuis, e colocar a resposta aqui na letra C. No número 2, está pedindo assim, olha, desenhe no quadro a mesma quantidade de tampinhas que a professora de Tiago levou para a turma. Quantas tampinhas você desenhou? Então, você vai desenhar aqui neste quadro aqui, olha, a quantidade de tampinhas que a professora de Tiago levou para a turma. Então, vocês vão completar aqui, ó. Vocês vão colocar aqui quantas tampinhas ela levou, tá? E colocar o número aqui embaixo. Na matemática, continuando ainda lá no livro do EMAI, lá no finalzinho, na página 114 a 116, que é o livro do currículo em ação ainda do EMAI, lá no finalzinho, trilhas da aprendizagem, lá no final. Vamos na página 114, números e coleções, falando de coleções ainda. Você sabe que tem muitas pessoas que costumam fazer coleções de objetos? Você faz alguma coleção de quê? Então, é uma resposta pessoal. Você vai falar se você faz alguma coleção, sim ou não, e do que é. No número 2, na página 115, observe esta tabela de votação aqui, olha, das figurinhas e responda as questões abaixo. Então, nós temos, ó, figurinhas e a quantidade de votos. Então, tem figurinha de futebol, 12 votos, de carro, 6 votos, animais, 10 votos e bandeiras, 7 votos. Aí, letra A. Qual a coleção de figurinhas que recebeu mais votos? Então, olha aqui, qual é que tem mais votos e escreva o nome dela aqui. Letra B.
quantos foram os votos? Então, olha lá, quantos votos ela recebeu, qual foi a que recebeu mais votos, o número de votos e coloque aqui. Na letra C, qual a coleção de figurinhas que recebeu menos votos? Pouquinhos votos, quais são? Qual é? Então, você vai ver qual que é, escreva o nome da coleção aqui, tá? E quantos votos ela recebeu aqui na frente. Continuando então, turma, na página 116, nós vamos observar a tabela também, olha lá, das figurinhas e vamos responder, olha. Então, nós temos o grupo das cores aqui, né? Azul, verde, vermelho, amarelo, laranja e lilás e a quantidade de figurinhas que cada grupo tem, tá bom? Então, olha, letra A. Que grupo tem mais figurinhas? Então, vocês vão observar aqui, olha, esse número dos grupos. Qual é desses que tem mais figurinhas? Então, coloque o resultado na letra A. Letra B. Qual é o grupo que tem poucas figurinhas? Poucas. Qual tem poucas? Então, você vai ver o nome do grupo e colocar o nome do grupo aqui. Que cor que é o grupo? Letra C. Há grupos que têm quantidades iguais. Quais? Então, tem grupos aqui, olha, que têm o mesmo número de figurinhas. Qual são esses grupos aqui? Ou será que é um grupo só que tem? Então, vê qual que é o grupo que tem, os dois grupos aí que tem a mesma quantidade de figurinha, vê o nome deles e escreva o nome deles aqui, a cor deles aqui, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, chame a Pro no privado. Eu espero que vocês estejam gostando das aulas. Lembrando que essa semana é a semana da matemática, então tudo envolve número. No nosso dia a dia, tudo envolvemos número, certo, turma? A nossa idade, as coisas que nós vamos fazer, a comida, nós precisamos colocar tantos copos de água, tantas colheres de açúcar, né? Ah, quando nós vamos marcar alguma coisa também envolve dias e números. O quanto nós pesamos, nós também, os nossos quilos também, né? Envolve números. Quantas coisas, por exemplo, quantas gotinhas de remédio também envolve números. É, se a gente tem que juntar, eu vou lá para o mercado, mas eu só tenho tanto de dinheiro, eu vou precisar de quanto para fazer a minha compra? Eu também, isso envolve números. Então, tudo na nossa vida envolve números. Por isso que nós estamos trabalhando a Semana da Matemática. Tá bom, turminha? Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, chame a Pro no privado, tá bom? Uma boa aula e até mais!